já não vai mais estar naquele lugar, né? A gente teve uma experiência assim. Exatamente. Porque aí, na verdade, é o contrário. Mais o controle, você começa... sai. Você vai ficando sufocado. O que é que vocês acham, então, desse movimento que tá as pessoas estão tão curtindo com essa onda do poliamor? Sou livre, tenho um relacionamento com alguém, mas se eu quiser sair e ter outra pessoa, encontrar outra pessoa, eu sou livre para isso. Onde isso se encaixa? Porque eu acho que eu fico meio confusa com isso, de verdade. Eu não sei se eu... Você tem que ver qual é a sua natureza. Eu acho que tudo... Não, mas eu acho que a gente é individual. Eu vou falar o que eu penso. Só que o meu está alinhado com a minha natureza. E nós somos indivíduos. Cada um é de uma forma. Ou está de uma forma. Eu posso, com 18 anos, eu acharia isso surreal de bom. Com 18 anos. E era. E eu gostava da experiência de, oba, vamos sair, conhece alguém, e beija, não sei o quê. Só que da experiência você percebe que você fica limitada em relação ao crescimento. Eu praticava com um monte de gente, trocava com um monte de gente, transava e beijava com várias pessoas, era incrível, porque tinha aquele, o tesão, tesão, tesão. Só que vinha um tal do vazio depois de que, putz, tem que ter algum sentido. Mas isso era eu que sentia. Tem pessoas que se realizam assim. Eu acho que está tudo bem desde que você se realize, desde que você saiba o que você quer como experiência. Você pode passar por gás dizendo, eu só quero gozar. E você passa a vida inteira gozando. Mas você tem que ter consciência que é isso que você quer. E fazer o que você quer e se realizar com isso. Eu acho que a gente nunca vai entender qual o caminho certo para cada um. Mas ter a coragem de viver aquilo que se quer é muito importante. Para mim, não alimenta. Por quê? Porque eu entendo que esse processo da troca vai gerando intimidade e não existe nada melhor do que você ter o ato sexual com intimidade, mesmo que você tenha aquele primeiro momento da atração de não conheço, do desconhecido, que é muito forte no básico, você perde um potencial maior, que é esse de elevar essa energia e conseguir ir em profundidade para outros lugares, tá? Então, para mim, não me interessa, porque eu sei que vai ser aquilo. E eu já tive essa experiência e, não me alimenta. Eu acho válido que todo mundo experiencie, porque se você não experienciar, você não vai saber. Como é que eu saberia que é raso se eu não tivesse tido a experiência? Entende? Então, eu não descarto a experiência. Então, como eu tive, eu já sei que para mim não é uma coisa que é o potencial máximo. Eu posso ter mais do que isso. E eu quero o máximo, com certeza. O que eu acho também? Quando eu estou muito satisfeita, eu não fico olhando para os lados. Não preciso olhar para os lados, porque na verdade eu estou satisfeita. Né? Então eu acho que vai muito da qualidade do que você está tendo na troca. Eu estava falando isso com uma amiga minha. Eu tenho muita troca boa dentro dessa amizade. Então a gente conversa, chega em resultados, em conclusões. Eu não preciso ligar para um monte de gente e falar o mesmo assunto com outras pessoas. Porque eu tenho uma pessoa que é muito interessante de ter essa troca e que já me satisfaz. Eu já saio dali resolvida com as minhas questões. Que é mais ou menos o que vocês sentem, né, Paty? Quando a gente vai conversar. Então, por que eu vou ter a necessidade de fazer a mesma coisa com várias pessoas? Vamos levar para a amizade só para você entender. Eu já estou resolvida, porque aquela pessoa ela é suficiente para isso. Ela conversa comigo no mesmo nível, a gente se entende, existe uma sinergia e é aquilo. Então não precisa ter muito. Então essas pessoas que falam com você uma coisa, daí com outra a mesma coisa, e vai ligando, e vai falando, é porque está no superficial, não está na profundidade. Como eu me relaciono em profundidade, eu me vejo monogâmica. Mas monogâmica dentro desse conceito. Não acho nada de errado você transar com quem você quer, desde que tenha verdade. Desde que tenha algo que está muito estabelecido na verdade, para mim.
Pra mim, porque eu não gosto da sensação de me sentir errada ou de ter feito uma coisa que eu não deveria fazer. Então, eu não quero sentir, não é que eu tenho consciência do outro, penso no outro, eu penso em mim. Que bosta, eu não quero ficar com essa sensação de, ai, fiz um negócio. Não, se eu fizer, a primeira coisa que eu vou fazer é falar, amigo, vem cá que eu vou te contar a cagada que eu fiz. Mas eu preciso liberar aquilo, porque é uma coisa minha. Né? Eu não consigo ficar com isso. Então, quando você tem esses relacionamentos que são em profundidade, já te alimenta, não faz sentido. Se eu tô com um cara que tem uma conversa que tá no nível da consciência, que tem um sexo que, putz, super me alimenta, eu não vejo sentido de olhar para outras pessoas. Agora, você se atrai por outras pessoas o tempo inteiro na vida. Porque passa um cara maravilhoso e eu falo, nossa senhora. E a energia troca, não tem como. Eu acho muito interessante, porque quando você fala isso, ou fala até pro seu parceiro, nossa, que cara maravilhoso. Não quer dizer que você quer transar com o cara, nem que você quer trocar de parceiro, nem que você quer casar. Entre você sentir e você fazer a escolha de realmente chegar a transar com a pessoa, tem uma distância muito grande. Agora, pode ser interessante eu ter troca energética com essa pessoa. Eu posso me interessar em conversar e ficar sentindo essa energia e falar, puta, o cara... Mas aí o homem cai duro do lado da Maria. Eu não sério com isso, gente. Eu tenho muitos amigos, eu viajo muito, então assim, eu tenho muito problema, porque eu só me relaciono com gente maluca, ciumenta. Adora no início, acha massa, é ótimo. Daqui a pouco a chave de fenda começa tudo a sair. Nossa! Você tá doido? Isso não foram todos, mas os 2 últimos catastróficos. Preciso mudar a vibração, né? Com certeza. Mas isso acaba acontecendo, porque quando a gente é muito livre, de verdade, e você está muito resolvido, e você tem autonomia emocional, você se basta emocionalmente, é muito complicado. Porque o outro começa a ficar... Quem sou eu? Pra que eu sirvo? Né? E não é isso, o outro não te dá nada. Você não precisa ter uma dependência, só que o homem tem uma ideia de que a mulher tem que depender de alguma forma. Nem que seja financeiramente, de alguma forma... Você tem que gerar uma dependência, que é o lugar da segurança. Então não vai rolar. Tá, se isso acontecer, larga, aí você não evolui, porque o outro vai ser espelho. Oi? E como que faz essa situação? Porque se o cara reage assim com você, é porque em algum momento você atraiu isso. Porque ele é seu espelho. Então, se eu largar desse cara que faz isso, eu vou trocar o personagem, mas a história repete. E aí, como que faz? Não sei, ainda não resolvi esse problema na minha vida, gente. Estou tentando resolver de verdade isso, de verdade. Mas eu só vou dizer para vocês quando eu descobri, não sei. Essa coisa, eu sinto que quanto mais independente, quanto mais livre você é, mais você acaba até gerando isso no outro. Talvez porque eu esteja numa polaridade. E essa polaridade é muito forte. E aí eu acabo atraindo a outra polaridade. Eu libero, eu estou muito livre, o outro é muito controle. Não dá, porque imagina, eu é extremamente dependente emocionalmente, que fica me ligando pra tudo, me pede opinião pra tudo, socorro. Não dá. Pois é, não vamos entrar nessas situações assim. O que eu acho que acaba acontecendo? Eu acho que isso é uma condição de todos os relacionamentos também. Na antiga forma do vibrar é assim. Um assume a posição de controlar e o outro de ser controlado. Isso a gente vê o tempo inteiro, né? Um é aquele que acaba ficando mais panicado e o outro é aquele que está tentando se desvincular do panicado. Só que quando você muda o relacionamento, às vezes você é o panicado. Isso também acontece, que você vai experienciando as outras polaridades, ou seja, essa energia existe em mim. O caminho da nova forma de se relacionar é a neutralidade, né? E quando você está na neutralidade, por isso não tem um querer, o que acaba acontecendo é que você atrai pessoas que estão na neutralidade.
E é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, assim. Quando a gente está bem resolvido, o que acontece que eu acho? Eu já tenho uma tensão. Eu já entro no relacionamento com um certo trauma, com uma tensão de tipo, ai caramba, quando é que ele vai começar a querer me controlar? Entendeu? Eu já tenho uma tensão. E aí, se já tem a tensão, você já está vibrando naquela energia também. Né? Tem que estar mais sem gerar a condição. Quando você fala neutralidade, você fica no equilíbrio. Não importa o que vai vir, eu vou viver. E sem considerar que é muito ruim ou muito bom. E vou estar aprendendo a ler os sinais. E aí, quando eu percebo que algo é incompatível com a experiência que eu quero ter, eu simplesmente libero, porque eu posso ter uma experiência melhor do que essa. Seria basicamente isso. Mas e quando você já está no relacionamento, né, há muito tempo, e, sim, já faz isso que você falou, não tem mais esse sentimento de posse. Por exemplo, você se preocupa com a pessoa, você vai melhorar, você não está com aquele mais sentimento. Mas você tem que ver se você não tem mais por ele. É bem diferente. Porque a relação entra num lugar de desgaste tão grande que aí você não tem mais um interesse pela pessoa que você está. E aí é muito fácil entrar nesse lugar. Né? Tem que ver se a condição energética sua realmente mudou ou se o interesse pela pessoa é que você não está tendo mais. São duas coisas totalmente diferentes. Ela falou, depois de 35 anos eu não tenho mais isso. Mas precisa ver se ela se apaixonar agora, como ela vai reagir. É totalmente diferente, né? Né? Porque Então, nessa hora que é o bicho. É a vibração, você só vai ver mesmo, porque você já não tem mais isso com ele. Entendeu? Ele está assistindo a live? Ou não querer ficar sozinho. Numa situação, por exemplo, você está lá, tá a energia lembrando, os dois estão incríveis e tal, e você percebe que na verdade a sintonia é muito mais sexual do que o casal com o relacionamento. Aí acaba e você não consegue se desvincular da pessoa. Lembra uma vez que você falou que o relacionamento não acaba quando ele só acaba quando tem que acabar. Então, como é que é essa questão da gente continuar energeticamente ligado à pessoa? Depois do lado sexual, Tipo, sempre a gente vai estar. Não, mas assim, ligada de você não conseguir se desvincular, tipo, o relacionamento já acabou, mas você não consegue se relacionar com outra pessoa, porque você não consegue se desligar daquilo. Mesmo sabendo racionalmente que era bom o sexo, mas aquilo não é um relacionamento que vai... Vai ver que nem era tão bom, porque a mente gerou uma condição também aí, da sua dependência, né? E aí fica uma coisa meio dopamínica, é como um vício por qualquer droga. É o mesmo mecanismo que a mente está. E como faz para quebrar isso? Tem que quebrar essas sinapses e tem que trazer para a verdade, sempre. Né? Então você vai vindo para a clareza, vai trazendo para a verdade, e você tem que substituir o seu interesse, que está muito no externo pelo outro, por você. Né? Então você tem que se apaixonar por você primeiramente. Se amar de verdade, fazer o exercício de se amar, de se cuidar, de gostar de você, de ser suficiente. Então geralmente isso acontece quando a gente cria dependência emocional. E a gente cria rápido. E por que a gente cria rápido a independência emocional? Porque eu não me amo. Eu não consigo voltar o amor para mim. Então o meu amor, ele não é suficiente para mim. Eu preciso que o outro me ame. Só que o amor do outro nunca vai te alimentar. E é por isso que acabam acontecendo as rupturas. Porque a sua experiência está em aprender a se amar de verdade. Né? Enquanto você não se ama de verdade, você não é uma pessoa atraente para o outro. De verdade. Porque ninguém quer ficar com alguém que não está se amando. Quando a gente está se amando, é muito bom ficar com alguém que se ama. É uma delícia. Né? Então, quando a gente não se ama, a gente não satisfaz da mesma forma. Quando a gente tem vontade de ficar sozinha? Isso é fácil.
É fácil. Não, isso é ótimo. Se você tem vontade e você fica bem sozinha. Agora, se você fala todo dia com a mesma pessoa há muito tempo, eu acho que você está se iludindo ou se enganando. Mas, quem sou eu, né? Pra te dizer isso. Fica a dica. Não dá pra entender Mas eu muito. acho que isso aí é um apego. Não importa o nome que você dê. Você está conectando todos os dias. E aí, quem quer estar sozinho não conecta. É simples, não quer, não quer. Tem alguma energia ali que faz com que você dependa ainda dessa conexão. E se eu dependo, eu não sei ficar sozinho. Eu não sei ser sozinho. É libertador. Você não tem ninguém para ligar, ninguém para pensar, ninguém para resolver. É muito bom, muito bom. Tem um crush, é ótimo. Não, quando você está sozinha e você não quer se relacionar sexualmente com ninguém, você consegue na masturbação chegar no nível de subir energia sozinha? Não? Tem como fazer as práticas que a gente vai ensinar vocês, só que é importante que você faça as práticas individuais, mas a conclusão disso só com as duas energias. Sozinha não entra em somadia, esquece. Precisa das duas forças. Mas o outro também tem que estar nesse processo, né? Com certeza. Não dá pra sair dessa. Quem trouxe o marido, ou o marido que veio à força, ele já está na pegada, cara, já está na consciência, porque realmente é bom que seja com o parceiro. Não é quando você perde interesse, mas mesmo assim ainda tenta resgatar alguma coisa e o parceiro não se conecta com nada de consciência, de espiritualidade. Mas isso não é consciência, isso é sexo. Ele se conecta com sexo. O problema é que vocês querem ter uma fala muito... Não, ele vai amar poder ter uma experiência totalmente diferente. Mas a cristalização está em você. Você não quer propor nada novo também, de verdade. O seu interesse já acabou? Não sei, porque você controla ele através disso, de alguma maneira. Ou você pune ele através disso, de alguma maneira. E aí você abre mão do seu prazer por isso, né? Então, o ponto é esse. O homem sempre vai estar aberto para uma experiência surreal de boa. Vai falar assim, amor, fui num curso, aprendi uns trem, quer experimentar? O cara vai falar, claro, mas primeiro, com quem você fez esse curso? Você vai falar com a Noemi. Ah, era uma mulher. Então, vamos experimentar. Se você falar a Noemi e o Alan, já vai ser mais complicado. Nossa, tira mesmo. Entendeu? Ele nunca vai dar uma negativa se não tiver um risco, um perigo, alguma coisa estranha acontecendo. Ele vai negar se ele começar a pensar, nossa, por que ela tá assim, veio com um monte de coisa, será que transou com alguém? Será que aprendeu com outro cara? Aí entra a problematização, mas se não, não. Não negar, mas faz a experiência e não boa. Mas você fez, amiga, nem aprendeu ainda. Não tem como não ser boa se você fizer. O ponto é o quanto você quer fazer com ele. Porque você tem que estar com muita vontade, disponibilidade de estar com aquela pessoa. Tem que ter um interesse real dos dois, de estar junto naquele momento em presença. E o quanto você quer ele. Tá óbvio que você não quer mais estar com ele. Então, é esse o problema. Você quer estar com ele? Não. Nada desse mundo vai adiantar. Então é isso, esse é o ponto principal, essa é a energia mais forte. Você vai chegar lá e vai propor algo que você não quer. Muitas vezes parece que a mente fala, não, você não quer. Mas a energia, sabe quando algo dentro de mim fala, tenta mais uma vez? E eu chego perto, parece que o cheiro já não conecta mais. É o contrário. A energia estranho, a mente fala, não, continua, tenta mais um pouco. E aquela coisa da energia mesmo te repelindo. Então, já está muito claro.
Tá claro demais. É ter coragem para tomar a atitude que tem que ser tomada. Porque você tem que viver em verdade. E você tem que ver qual é a sua verdade. O que você quer com isso. Muitas mulheres sentem isso, arrastam durante anos e quando vão se ver, não tem mais condições de sair da relação. Né? Então, assim, só que isso, vocês estão vivendo, vocês têm condições de viver a vida de vocês no potencial máximo. E eu acho que é isso. Tudo bem? Eu não sei que horas são. Tá tudo bem para vocês aí? Eu não vou poder transmitir ao vivo as práticas, óbvio. A gente vai ficar pelado e é muito complicado isso. A galera já liberou os pudores, né, gente? Já liberaram os pudores? Então tá, já estamos abertos para a experiência total. É isso aí. Vocês viram que eu trouxe o mestre Osho em algum momento aqui, não foi por acaso. Não é pra gente ficar só nas beiradas. O marido já ficou meio tenso. Ele já tá pensando, essa mulher tá falando sério ou não tá falando sério? Porque tipo assim, onde eu caí, os homens estão tudo assim, meio... Não sabemos ainda, mas vamos saber. Vamos ter que estar aberto para a história, né? Para a experiência. Senão, como é que aprende, gente? Não dá para aprender se vocês não fizerem, não é isso? Essa risada de nervoso é de alegria. O que é essa risada? Ansiedade. O que deu aí dentro? Curiosidade. Pois é, tipo, nossa, mexeu, hein, com o povo. Ninguém quer saber mais nada? Não, você falou que o cara tem o potencial de ativar, né? Qualquer um pode ter o potencial de ativar ou, tipo, encontra um cara que, tipo, tá no mesmo nível que eu e aí ele vai ter o potencial de ativar? Não, a própria energia masculina, ela já faz isso, ela já é inteligente. Ela já tem esse potencial. A energia masculina é isso. A feminina são as outras coisas, né? Que é nutrição, que é criatividade. Gente, tem uma lista para feminina. Para masculina tem 2 itens. Só que esses 2 itens são fundamentais. Eu não abro mão deles por nada nessa vida, porque sem ele... Movimento e consciência. Então, se eu quero entrar em Samadhi, eu tenho como fazer isso sem energia masculina? Não. É ela que vai direcionar para consciência. Oi? No caso das pessoas homossexuais, como isso? Porque não é a forma física, gente. Não é o corpo físico. É a energia que todo mundo tem, né? Masculino e feminino. Exato, está além da sua forma física, fisiológica, do seu órgão sexual, não é isso. Né? É a energia, exatamente. E, por exemplo, você falou da libido, a gente não tem a troca, e aí você vai tendo a libido. E o que você vai com essa libido? Naturalmente, essa energia te impulsiona para o caminho certo. Ela vai te dizer o que você faz com ela. Basicamente assim. Você tem que fazer alguma prática para que ela me mostre? Ou... Não, amiga. A hora que você estiver com libido, você vai entender, porque o negócio fica assim, putz, você vai se atraindo e vai fazendo as coisas, não tem como. Então acho que não é libido que eu tenho. Você está precisando do libido, com certeza. Mas atrair. Mas aí, não, então, aí falando um pouquinho mais claro. É porque eu tenho algumas sensações nos órgãos genitais quando eu tomo, por exemplo, maca peruana, que é o que dizem que dá libido. Então, foi você que me escreveu, né? Foi. Eu sei. E aí você me escreveu falando. Ela falou assim, porque o do Pá falou alguma coisa, não foi isso? Falou.
Aí eu perguntei pra ele responder. Certo. Ela disse assim: vocês dizem que libido é esse prazer pela vida, que o libido dá prazer pela vida, que o libido dá vontade de viver. Eu falo isso do Prático falou recentemente. E aí ela falou: tomei a maca peruana e fiquei com tesão, mas não com vontade de viver. Eu queria direcionar, tipo, levantar de manhã, nossa, tesão, vou levantar. Tem que botar uma qualidade maior no libido. Esse libido tá fraco, ele tá vibrando baixo. Você tem que subir para ele ter esse potencial. Não é marca, no caso. Eu justamente ouvi falar, não, a marca está libido. Mas ele precisa das energias altas. Nem pra mim adicionar, vocês mostraram essa semana nos stories. Eu ia. Pra você. Sim. Mostramos, mas eu não vi os stories. Só fiquei sabendo pelos. Isso daí é a cabra lá, o negócio da cabra lá. Vocês foram atrás de ver quanto custa, né? É porque a marca acho que já não está. Não, não é pra Não, é pra mulher também. A mulher também. É a cabra. Os dois, mas a gente não precisa disso. Né? A gente tem que ter essa energia naturalmente. Porque a mente já fica, né? Querendo saber o que é. Um atalho, né? Um caminho mais curto para conseguir. Só que você não sustenta. Você não vai chegar uma hora que você vai tomar os 2 potes e não vai ser suficiente. Você sentiu isso? Eu fico, tipo, é o que eu falei, eu fico com só o tesão, né? Aí é complicado, dá vontade de fazer mesmo, mas... Você faz? Não. Não? Você nem se masturba? Não, masturbar sim, mas aí eu queria a troca, né? Só imagina, né? É a qualidade do libido, tá? Não é só... É isso que eu estava falando inicialmente, foi bom. Quando a gente não sutiliza essa energia, o que acontece? A gente fica com ela nesse nível denso. E ela não tem essa capacidade de propiciar o amor, propiciar a inteligência, propiciar o tesão pela vida. Ela só tem a capacidade de te fazer, no máximo, se masturbar e soltar a energia. É exatamente o que eu estava explicando. É a qualidade da energia. E o Brahmacharya, ele te traz a possibilidade, nos 2 primeiros meses, você ainda fica vibrando nessa energia que não é uma energia bem qualificada, que está pura, sutil. Então, é super complicado. Os 2 primeiros meses você tem várias sensações densas relacionadas ao prazer, ao tesão. E depois que passa esses 2 primeiros meses, você começa a entrar num processo de sutilização total desse chegar nesse lugar. Assim, é bem complicado, gente, numa live, né? Falando nome de pessoas e tal. Vocês sabem se eles querem ser citados, né? Não sei se ele tá ali ou não, mas não. Jesus eu posso falar, porque eu já deixei claro pra ele que a hora que eu encontrar com ele, não importa se vai ser no astral, não sei. Vai nascer uma estrela nova. O Brahmacharya é ficar sem sexo, é isso que eu tenho? É ficar sem o orgasmo clitoriano e sem o ato sexual. Então o orgasmo ele não precisa do estímulo clitoriano. Você consegue ter o orgasmo a partir dessas práticas já com a respiração e com várias ativações. E o orgasmo com só a respiração? É difícil só
gente não vai usar a máscara, vai usar só a respiração e nem as mãos, gente. Ok, muito bom. Não vai ter outro curso desse, nem adianta correr lá para se inscrever. Não vai ser possível eu desistir, porque imagina o que vai acontecer. Mas, assim, imprevisível as perguntas das pessoas. Vou aproveitar para perguntar, então, porque quando eu trabalho com energia lucrativa por esse trabalho, eu começo a sentir muito tesão. Quando a gente foi fazer a sessão de reiki, eu quase tive um orgasmo. Só assim. Normal. Então, queria saber. Só que eu tô com um pouco de medo agora dessa Então, a gente assusta mesmo. Já tive vários processos de me sentir muito mal. Porque eu pensava assim, caracas, estou gozando na frente da minha mestre. E eu falava, putz, isso não é sério. Mas eu sei como que é. Eu tipo assim, caracas, ela vai perceber. Você fala, e agora? Faço cara de papel. Nada está acontecendo aqui. E a pessoa fala com você. Na consciência, você gozando. Faça o que com isso? Demora até você conseguir entender como são os processos de ativação. Mas o resultado de ficar ativando tanto é que do nada, de repente, no meio de um trabalho energético que não era para acontecer, teoricamente, começa a acontecer. E aí é super complicado. Agora é super normal, é super comum. Principalmente quando a gente está fazendo a abertura da Kundalini mesmo. E está liberando. Porque aí, a hora que a energia sobe, não tem como, né? E agora eu já entendi. Eu não penso mais em orgasmo, sexo, sujo, errado, não sei o quê. Já liberei tudo isso. Para mim agora é só uma energia orgástica. E eu falo, nossa, energia fortíssima, orgástica. Bom, só estou gozando tudo. Mas é o julgamento, né, que a gente traz ainda. Por isso que tem que limpar muito em relação a isso. Por isso que é muito difícil a prática, porque a prática no ato sexual é só uma prática mesmo. E você entende que aquilo é uma prática, como você correr todos os dias, como você se alimentar todos os dias, você tem a prática sexual. E essa prática, ela vem com muita história em cima. E aí a gente bagunça muito, mas é um caminho de ativação, como uma prática meditativa. Com certeza é ativa, mas é isso. Então você tem que mudar a cabeça, né? E é difícil, porque o outro vai achar que você é uma puta tarada. Isso. Só isso que ele vai conseguir pensar. Né? Então, por isso que é importante a gente mudar a nossa cabeça mesmo, a ponto de estar com isso tão tranquilo dentro de você, que o outro consiga entrar nessa qualidade de consciência sem estar no bloqueio, no julgamento, em tudo aquilo que impede esse ato entre vocês. E tudo isso, gente, é espiritualidade. Porque a incorporação só existe com essa energia, né? Ninguém incorpora se não utilizar essa energia. Todos os transes que a gente vê, espirituais, de iluminação, de não sei o quê, é com essa energia. Aquilo que a gente fala, que os mestres relatam, de um prazer muito grande que dá, da explosão, que explode, você vê um clarão, e que é essa energia. Tudo é essa energia. Então, se a gente não entender que isso é velado, é escondido, para que a gente não atinja o nosso potencial, o nosso poder, a gente ainda fica nessa fala, onde a gente está arrastando lá de trás, já lá de quando a igreja católica veio, começou os processos de queimar as bruxas,
Porque o que eram as bruxas? Mulheres com alta energia, que tinham uma capacidade de elevar a energia com alto potencial orgástico. Essas mulheres materializavam, curavam, porque quando você está com essa energia, você cura muito. Então elas eram deusas, assim como vocês falam, não. Essas mulheres eram isso. E para a igreja, isso era complicado, precisava diminuir esse poder, porque ninguém poderia ter um poder maior do que esse. Então a gente já vem com essa situação, que vem de um pensamento muito patriarcal também, onde os homens tentam conter esse poder que naturalmente é da mulher. E aí a gente começa a ter todas essas crenças, condições de religião, condições de educação, e aí a gente entra nesse sistema, o que é permitido e o que não é permitido dentro de um relacionamento. Então tudo isso vem de uma distorção muito grande, que gerou muito sofrimento, muita morte, muita dor, muita negação de vida, muita falta de empoderamento, falta de beleza. As mulheres não podiam mais se arrumar, que é a natureza da mulher ser bela. Então tudo isso foi tirando vida, né? E agora a gente está no momento de ativar o nosso potencial. Só que o que o homem não sabia é que quando ele diminuía a mulher, ele também perdia energeticamente o potencial dele. Então o que os homens não sabem? Que é muito interessante estar com uma mulher que tem um potencial alto do lado. Porque você vai elevar. É a mulher que vai te subir. Não tem como. Só que a gente abre mão para ficar na zona da segurança, do controle. Aí a escolha vai ter que vir a partir da verdade. O que eu quero para a minha vida? Quero viver o relacionamento dessa forma, ou de fato eu vou entrar na nova forma do vibrar? E de fato eu vou sustentar a minha capacidade de ter liberdade, permitir liberdade, estar em verdade, em vulnerabilidade. Não importa, a gente vai tomar um monte de cacetada, julgamento, um monte de coisa. Só que vocês têm que entender que vocês estão amparados pela consciência divina quando vocês estão vibrando alto. E que se o outro não entende e ele se afasta, você tem que dar graças a Deus. Porque tem alguém perfeito para você. E não é porque o outro se afasta que você vai entrar no jogo. Porque você só vai poder experienciar algo muito baixo vibracional. Entendeu? Então não é aquela pessoa. Então se você dá a verdade, se você dá o amor puro, se você se vulnerabiliza, né, e a pessoa desinteressa por você, ela tem que estar no jogo, então ela tem que estar com alguém que queira jogar. E não é por isso que você vai se manter nesse lugar. Você tem que ter coragem de deixar ir. Não é para a sua experiência, não é porque você quer. Então, quando a pessoa certa vier, e aí o universo, você tem que confiar no universo. Ele não vai te desamparar, porque se você chegar na vibração correta, você só vai ter bênção, gente. O universo só derramando. Você só materializando, atraindo as pessoas certas. Então, por isso que a gente tem que ter coragem de trazer essa nova sexualidade. A gente tem que pensar naqueles que vão vir depois, que estão chegando, né? Deles poderem ter esse potencial ativado novamente. Eu não sei que horas são, deixa eu ver. 5 horas. Então tá, a gente vai fazer uma prática agora, tá? Já falei pra caramba. Você quer falar alguma coisa? Nada? Tá muito perfeito aí tudo? Zero defeitos? Então tá bom. É assim, né? Então é isso, gente. Nenhuma dúvida mais, então vamos fazer um intervalo agora pra gente comer alguma coisa, beber alguma coisa que vocês trouxeram, né? Comer que gente não Não, gente, amanhã eu vou tentar entrar com outra live para poder trazer um pouco mais de consciência aí para vocês. Beijos. Beijos.